Fala pessoal, então vamos dar continuidade aqui finalmente, né? Depois de um período aí sem postar vídeo, mas vamos ver se agora eu consigo postar de novo aí pra gente dar continuidade. Também é bom que eu dou uma estudada também, porque não adianta eu só ver fazer o vídeo assim, né? Eu tenho que dar uma checada em referência e tudo mais, então é bom para esse outro lado também. Tá, então aqui no vídeo passado a gente tinha feito aquele esquema, né, de ver algumas referências que a gente pode utilizar. E pegamos o rig ali e tal, do Zenbolt. E também vimos algumas refs que foram usadas é, é, que foram utilizadas ali no percurso, né? Tá bom? Deixa eu só ver aqui que acho que tá sem o olho dele por algum motivo. Deixa eu ver se na hora que eu puxar a cena aqui, se ele tá com isso aqui ou não. Que ele aparenta. Isso, em teoria, deveria ser só mais a questão do. Eu acho que é alguma coisa que eu selecionei errado aqui. Então, vamos só tirar os frames que eu fiz a mais aqui. Deixar aqui. Deixar aqui o esquema mais ou menos na câmera, né? Como a gente sempre faz, né? Eu sempre deixo uma coisa aqui no lado. Deixa eu colocar aqui. Daí vocês conseguem acompanhar o que eu tô vendo. Porque na outra tela eu tô com a cena, né? Que é o jeito que eu trabalho as minhas próprias cenas. Às vezes eu deixo o Graph Editor embaixo também. Ou uma referência se eu estiver utilizando. Mas enfim. Daí é uma questão um pouco mais pessoal, né? Então só seguir em cima disso. Vou deixar um pouquinho mais perto. E aqui a gente volta para perspectiva. Tá. Então, aqui a gente pode zerar, né? Fazer aqui, pode ser só, tipo, jogar aqui. Você pode até zerar as informações por esse controle aqui. Talvez acho que seja até mais fácil. Mas evita selecionar esse controle aqui, porque ele deixa o teu pé em FK, sabe? Então, não é o que a gente quer. Então é que eu tava fazendo os testes antes aqui, tá? Só pra gente tentar trabalhar em cima, né? Aí tem essa vantagem, beleza? Então é mais ou menos por aí. A gente zera aqui e beleza. Vamos zerar aqui. Acho que agora tá tudo certo. Tá. Eu tirei isso aqui. Esse frame eu tirei aqui, né? Deletei esse frame aqui. Onde eu tirei o frame errado, tá? Esse aqui, na verdade. E aqui a gente pode só, já que a gente já fez, agora é só selecionar aqui e aí sim dá. Talvez esse controle aqui ele tenha um espaço que faz o switch. Isso, talvez. Deixa eu ver só se esse braço está em FK ou em K agora. Acho que agora ele está em FK. Porque a gente tem que tomar cuidado na hora, porque esse controle aqui, ó, ele muda de K para FK. Então é só fazer isso aqui. E boa. Beleza, a gente está com a pose zerada agora. Se você não quiser ter o grid, você pode vir aqui em viewport e tirar essa informação. E daí você coloca, por exemplo, um polygon aqui, tipo isso aqui, por exemplo. E você coloca no chão, daí você tem uma coisa para você se referenciar, né? Beleza. Aí, o que a gente quer? A gente começa ali como você quiser, né? Você pode começar pela cintura e tudo mais. Tem estilos de animação que a pessoa faz a cintura primeiro, depois vai fazendo as coisas. Mas nesse caso aqui, né? Pensando, é que a gente vai fazer um run específico, né? Mas se você for pensar num run cycle,
ele vai ter algumas características de pose que vão sempre ter, independente do run que você fizer. Ele vai se basear em ter contato, o down aqui, né? O pass position e o up, né? E se repete, né? É mais ou menos esse aqui a realidade do run que a gente precisa. Isso independente do run que você for fazer. Só vai mudar que as poses são diferentes, né? Então a gente pode começar pelo mais simples, que seria o run, aliás, o contato. Então a gente traz aquela ideia ali. Você pode se basear. Lembra que eu estou fazendo o run aqui, a princípio a gente está fazendo o run do Naruto, né? Então se a gente for pegar aqui, deixa eu pegar uma referência aqui, daquele vídeo que a gente tinha visto, ver se eu acho. Eu acabei perdendo aqui Naruto Run Real Run. Vamos ver se a gente acha alguma pessoa fazendo isso de forma, tipo, nesses vídeos aqui, por exemplo. Deixa eu só tirar o áudio aqui, que outra vez eu tive que ver aqui. Mas se você for olhar aqui, ó, podemos usar, dependendo do quem você vai usar, ó, né? Aqui, ó, a perna saindo. Esse aqui tá um pouco mais baixo. Esse aqui dá pra ver bem a pose. Tá certo que eu acho que ele até não corre tão rápido, né? Talvez esse aqui seja a melhor opção, mas aqui você pode se basear nisso aqui, ó, por exemplo. Aí você também tem a noção de quantos frames você pode usar o seu run. Aqui vamos considerar como o contato, né? O pré-contato. Então vamos supor que esse aqui seja a sua primeira pose. Daí você já conta 2 frames, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então provavelmente são 14 frames para fazer o teu run. Eu acho que a gente vai acabar fazendo em menos, tá? A gente pode sentir à medida que a gente for fazer isso aqui. Mas é mais ou menos por aqui, assim, né? A gente pode se basear mais ou menos nisso. Lógico que aqui a gente tem a dificuldade que esse run ele tá em diagonal, né? Então vai ter então vai ter essa questão, né? Tem que só tomar cuidado para para ter isso em mente, né? Então vamos começar por aquela pose similar àquela que que eu estava mostrando no vídeo, né? Que é mais ou menos essa daqui. Tá, ele tá com qual pé para frente? Então essa daqui. É uma coisa similar, não precisa ser igual a isso aqui, tá? Se quiserem depois precisarem do link da descrição, mas é só eu coloquei Naruto Real Run aqui, né? Tipo, pode ser, você não precisa se basear nesse aqui, pode se você achar um outro vídeo, até porque esse aqui é um guia, né? Não quer dizer que você precisa usar isso, não é bem um tutorial, não faça isso daqui. Você pode fazer do seu jeito, né? É mais uma ideia. Então, a gente pode trabalhar dessa forma. Vamos ver aqui que faz tempo que eu não uso esse rig. Esse aqui é o pivô. Futuro vai fazer essa inversão aqui. Então, beleza. Esse aqui, a gente precisa que ele suba, né? Para se basear naquela coisa. E a cintura, ela vai estar um pouco mais baixa, né? A gente pode tentar trazer alguma coisa mais ou menos assim, a princípio, tá? Não precisa se preocupar ainda sobre os braços. A gente vai colocar ele meio estifão, assim. Não vai trabalhar muito neles agora. Só para de guia, tá? Não precisa se preocupar com eles agora. Você vai ver que tá, tipo, tá meio estranho esse braço, mas então, ainda a gente não vai trabalhar. Vamos tentar acertar primeiro a cintura, o tronco e tudo mais, e depois a gente mexe em questões mais assim. Porque eu vou ter que entender porque a deformação desse braço aqui, ele é meio estranho. Ele mexe muito em relação à roupa. Acho que talvez tenha que subir um pouco mais. A gente precisa trabalhar alguma coisa no sorriso dele aqui e tal, para ficar ou pelo menos alguma coisa que dê uma expressão interessante. Ele não é um rig, assim, muito dos bons, assim, né? Esse daqui. E depois a gente tem esse trabalho aqui. Isso aqui também dá para deixar para depois. Só para não deixar stiff, assim, né? Você faz só um negócio de guia aqui a princípio, mas depois a gente vai ter uma parte de ação secundária aqui que a gente vai trabalhar em cima especificamente disso aqui, tá? Que é uma parte importante, né? Que dá um movimento. Até porque esse run em si, ele não tem tanto movimento, né? Ele é um pouco, como se diz?
um pouco mais estático, né? Ele não mexe tanto o personagem. Então podemos descer um pouco aqui o personagem, essa parte aqui. Acho que a gente pode até girar mais esse tronco, a cintura, na verdade, para lá. E daí você gira um pouco o corpo, a cabeça ao contrário, para que a gente tenha isso aqui de guia, tá? Eu tenho a impressão que ele ficou muito troncudo aqui, sabe? Então talvez tenha que girar um pouco isso daqui. Às vezes você pode, às vezes o próprio rig foi feito um pouco meio exagerado. Você pode até dar uma deformada nele para ele não parecer que ele tá muito grande, né? Você joga isso aqui para trás, como a cintura dele também gira um pouco, aí a gente pode fazer dessa forma, tá? Acho que não precisa girar tanto o foot roll aqui, não precisa ser tão exagerado, pode ser menor. Aí, lembra aquilo que eu falei também, né? Você pode fazer uma pose e depois ir arrumando ela, não precisa já chegar no resultado que você quer. Você também pode fazer da outra forma, você pode fazer, fazer a pose perfeita e depois eu vou seguir em cima disso. Mas o legal de você fazer e depois mexer um pouco é a questão que você vai melhorando aquela pose, né? Você vai chegando num resultado mais interessante e daí vai dentro do fluxo que você mesmo está criando, né? Isso pode ser bem produtivo, né? Talvez não precise ser tão alto esse pé. Deixa eu ver aqui na referência que a gente tem. Que eu acho que cadê? Acho que será que eu fechei? Ah, não. Deixa eu ver se o cara... Ele não chega a subir muito acima da cintura aqui na referência, tá? Só para vocês entenderem. Ó, repara como a cintura tá mais ou menos por aqui. A questão é o seguinte, se você quer um run bem rápido, geralmente a perna sobe mesmo bem próximo à cintura, né? Se vocês lembrarem do Usain Bolt lá naquele vídeo anterior que a gente viu. Repara que quando ele sobe a perna, ó, onde que vai a perna dele aqui, ó. Ela vai bem próxima a perto da região da nádega. Não chega a subir em relação à cintura, mas ó como ela fica bem próxima, né? Isso gera muita velocidade. E aqui também tem outra questão que, se reparar, ele tá com o corpo mais ereto, né? Tipo, aqui tá bem mais projetado para frente, né? Então, são as duas refs bases para esse run aqui. Embora a gente vai realmente fazer bem diferente do relacionado a run dele ali, no sentido de fazer a velocidade, né? Então, beleza. Então, a gente tem esse guia aqui. A gente sabe que talvez mude, né, a pose, mas essa daqui vai ser nossa primeira pose a princípio, tá? Não precisa fazer muito mais que isso por enquanto. Aí a gente só deixa isso daqui, tá? Acho que isso aqui a gente vai acabar mexendo um pouquinho para fora depois. E daí você só copia isso daqui para cá. Eu acho que a gente tinha contado 14, né? Mas eu tenho a impressão que isso aqui vai ficar com uns 11, assim, sabe? Mas vamos deixar... Não tá puxando aqui, mas deixa tudo bem. Eu vou colocar aqui. Deletar isso aqui porque não tá puxando. Tudo bem. Para você copiar e colar, o jeito mais fácil que eu acho é... Você seleciona aqui a pose que você quer. Você aperta com o botão do meio do mouse e dá um S. Aí ele colou aqui. Aí você faz a mesma coisa para a pose que você quer. Eu acho que é o melhor jeito. É melhor do que você simplesmente colocar na posição, principalmente se já estiver aqui naquele lugar, tá? O jeito mais prático. Porque assim, às vezes você faz o seguinte, você copia aqui e cola aqui. Talvez aqui não vai dar o mesmo problema, mas às vezes ele gera um frame intermediário que isso te atrapalha na hora de você for polir a cena, sabe? Ele gera uns arquivos, uns frames quebrados e na hora de finalizar isso pode ser bem chato. Então, é isso. Tá. A gente sabe que esse daqui, mais ou menos no meio aqui, mais ou menos. Ó, não tá indo pro lado. Agora foi. Tá, beleza. A gente sabe mais ou menos no meio que a metade, então, seria o contrário dessa pose. Então, ela é o mirror dela. Você pode tentar usar por aqui, vamos ver se funciona.
a princípio, se funcionar, a gente já tem o run fazendo isso aqui, né? Tá? Aí você só coloca as poses que você tem, né? Deixa em stepped e você já tem as duas poses. Aí a gente sabe que no meio disso aqui tem o down. Então, essa perna vem para cá. Esse aqui você pode colocar para cá. Isso aqui para cá. E essa perna ela começa a se aproximar da cintura, né? Que nem a gente estava vendo naquele vídeo lá. Então ele vai fazer mais ou menos assim. Só que isso daqui, vamos lembrar lá na referência, isso daqui é o momento que ele abaixa, né? Então o que acontece quando ele abaixa? A cintura desce. Então se você for reparar aqui, é mais ou menos o mesmo processo daqui, ó, do run real, né? É que aqui é um pouco mais difícil de ver, por conta que ele abaixa bem pouco, né? Mas vamos ver aqui, dá um play aqui. Deixa eu tentar dar um reload aqui que não tá indo. Se não aparecer, a gente vai pelo... Ó, mas aqui, ó. Repara aqui, ó. Ó, ele tá quase que na mesma linha a cintura dele, ó. Mas aqui, ó, nessa parte aqui, ó, desceu um pouco, ó, tá vendo? Se você for colocar pela linha aqui, você repara isso. E se você for novamente na nossa referência, né? Você vai ver que ele também desce, né? Ó. Aqui, ó, tá vendo? E a perna vem puxando, beleza? Então, só para não parecer que... eu até poderia deixar aqui no canto, aqui, daí vocês poderiam ver o tempo todo. Talvez eu ensine isso num vídeo ali, e daí a gente faz dessa forma. Aí, beleza. Fechou? Então, para esse aqui, para esse vídeo aqui, a gente pode terminar por aqui, para não ficar tão grande. E daí a gente dá continuidade em cima disso no próximo, beleza? Valeu!